Lição de número 1, terceiro trimestre de 2022. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Meus irmãos, a vida cristã é um campo de batalha e não um parque de diversões. É luta renhida, é combate sem trégua. Neste campo não há ninguém neutro. Somos guerreiros ou vítimas. Usamos a armadura de Deus ou então estaremos vulneráveis numa arena de morte. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, queridos irmãos, estamos iniciando o terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos, e o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a lição de número 1 tem como tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Meus irmãos, estamos iniciando mais um trimestre e queremos lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca alguma das lições. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Meus irmãos, neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Muito bem, a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Muito bem, meus irmãos, vamos para a apresentação da lição. Objetivos da lição. São 4 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo objetivo, descrever a natureza deste ataque. Terceiro objetivo, elencar as esferas do ataque. E quarto e último objetivo, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, estaremos estudando os 4 pontos da nossa lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto, a igreja sob ataque, um ataque sutil do inimigo, e se faz necessário uma alerta para o povo de Deus, a igreja na reta final. Segundo ponto, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual e de natureza moral. Terceiro ponto, nós vamos estudar sobre as esferas do ataque. Estudaremos o ataque na esfera religiosa e na esfera social. E no quarto ponto, a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus e a prática da oração, ferramentas apontadas pelo apóstolo, ao qual nós estaremos aqui estudando, irmãos, que é sobre a oração e a palavra de Deus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso.
O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo da sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Muito bem. Vamos à nossa aula. Primeiro ponto da nossa lição diz assim: a igreja sob ataque. E o primeiro tópico, a sutileza do ataque. Lembremos, queridos irmãos, do ensino do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, meus irmãos, desde a fundação da igreja, os falsos mestres vêm disfarçando-se entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Jesus disse que os mestres do erro se apresentam vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja, a Bíblia classifica os tais como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, identificando-os como agentes de Satanás. Meus irmãos, devemos, por isso, acautelar-nos deles. Veja, meus queridos irmãos, que o texto nos diz: dando ouvido a espíritos enganadores. Engano e sutileza nesse contexto significam a mesma coisa. A palavra é usada para referir-se à pessoa de conduta enganosa e embusteira que leva outras pessoas ao engano. Segundo tópico, o alerta para o povo de Deus. Veja, meus queridos irmãos, que na leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz. Está em foco aqui o Espírito Santo, e é bem provável que devamos entender que o Espírito de Deus aqui forneceu tal informação por meio de profecias. Veja que o texto diz: o Espírito diz, afirma expressamente. Essa palavra no grego significa falar, dizer. Veja que descreve como o Espírito fala claramente com autoridade. Não podia haver dúvidas quanto ao que o Espírito queria dizer. Veja isso, irmãos, o mesmo Espírito que havia inspirado Paulo a alertar os presbíteros de Éfeso acerca da chegada dos falsos mestres, agora leva o apóstolo Paulo a alertar Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, de que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns. Terceiro tópico, a igreja na reta final. A expressão, queridos irmãos, nos últimos dias, que aparece no capítulo 4, versículo 1, ou últimos tempos, não se refere apenas a um período escatológico do fim, mas compreende todo o período da era cristã inaugurado por Jesus em sua primeira vinda e que se consumará na segunda vinda. Esse tempo do fim será caracterizado pela manifestação de falsos profetas, de falsos cristos que enganarão a muitos, culminando na apostasia e na manifestação do homem da iniquidade. Você vê isso na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Muito bem, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, a natureza do ataque. E o primeiro tópico, o ataque é de natureza espiritual. Nós vamos estudar também que o ataque é de natureza moral. Veja, meus queridos irmãos, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades do mal. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 12. Veja que a palavra de Deus diz: por obedecerem aos espíritos enganadores. Estão em foco aqui os espíritos malignos, cuja atividade consiste em enganar os homens, desviando-lhes a atenção para longe de Cristo.
O trecho de Efésios capítulo 6 e 12 mostra-nos que o conflito da vida cristã, na realidade, irmãos, é contra as forças espirituais estranhas que tem Satanás como chefe. Veja que o termo enganadores, nesse caso aqui, significa desviador, enganador, desempenhando aqui o papel de impostor. Esse versículo pode ser confrontado com outros textos, como por exemplo Mateus capítulo 24 e 15, João capítulo 4 e 6, Apocalipse 16 e 14, Tiago capítulo 3 e versículo 15. Eu vou deixar essas referências aí na sua tela para você anotar posteriormente. Agora, irmãos, quem está por trás das heresias são os espíritos enganadores, os próprios demônios. Os falsos mestres são inspirados pelos demônios, assim como os apóstolos eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Veja, Satanás tem seus próprios ministros e suas próprias doutrinas. As Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Os falsos mestres são escravizadores dos homens e difamadores de Deus. Segundo tópico do segundo ponto, o ataque é de natureza moral. Outra coisa, irmãos, a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja é que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Veja o versículo de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Eu convido você para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, as esferas do ataque. Primeiro, a esfera religiosa. Meus irmãos, é importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Isso pode ser visto, por exemplo, nos recentes episódios envolvendo grandes líderes e estrelas do mundo gospel. Pregadores famosos têm se levantado para contestar o modelo ortodoxo da fé cristã em seu lugar, colocar outro evangelho que se adeque às suas crenças e convicções. Nesse aspecto, meus irmãos, vemos a graça sendo não apenas barateada, mas sobretudo banalizada. Dessa forma, práticas que anteriormente eram vistas como pecaminosas ou inadequadas para o líder cristão, tais como o adultério e o divórcio, são cada vez mais aceitas sem maiores contestações. Não é incomum vermos grandes líderes envolvidos em escândalos sexuais e, da mesma forma, trocando suas esposas por outras mais jovens. Assim também, ainda dentro desse mesmo contexto, vemos pastores afirmando que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado para se ajustar às recentes conquistas sociais. A Bíblia deixa de ser a inspirada palavra de Deus para se converter a um manual de moral que já se desatualizou. O que se pode afirmar com segurança é que esses líderes se renderam à cultura mundana que eficientemente desconstruiu suas convicções e fé. O mais grave de tudo isso, irmãos, é que temos aqui um veneno dentro da panela que está matando pessoas dentro da igreja. Muitos desses líderes que se renderam ao espírito deste mundo, em vez de entregarem suas igrejas, continuam de forma profana usando seus púlpitos para defender seus relacionamentos errados e suas formas equívocas de crer. Nesse contexto, cabe à igreja expressar de forma firme e com toda convicção aquilo que crê e por que crê.
A igreja não pode fugir de sua missão de ser sal e luz em meio a uma sociedade corrompida. Para tal, ela precisa se revestir das armas da justiça, não é verdade, meus irmãos? É preciso, portanto, irmãos, que a igreja ocupe todos os espaços com a poderosa mensagem do Evangelho, pois somente dessa forma poderá enfrentar as sutilezas do diabo. Convém ainda lembrar que não há neutralidade nesse conflito. Ou a igreja conquista, ou ela será conquistada. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo tópico, a esfera social. Isso mesmo, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a esfera social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, quando diz no versículo 3 da nossa leitura bíblica, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. No século XXI, a família está sob o ataque das forças do inferno de maneira sistemática e insidiosa. Em todos os tempos, esse ataque tem sido real, mas nunca como nos dias presentes. Satanás tem conseguido mobilizar governos, escolas e faculdades para minar as bases da instituição familiar. Meus irmãos, só em Cristo a família pode resistir às investidas satânicas. Sabe o que é isso, meus irmãos? São as portas do inferno batalhando para destruir a família e os princípios defendidos pela Igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que essas portas satânicas não prevalecerão. É uma questão de tempo. Quarto ponto da nossa lição diz assim: a igreja protegida. E o primeiro tópico é a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. A primeira ferramenta, a palavra de Deus, e a segunda ferramenta, a oração. Veja o que diz o versículo 5: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meus irmãos, uma guerra dessa magnitude não pode ser combatida pela igreja usando armas carnais ou mesmo meios usados pelo mundo lá fora. É preciso usar as armas espirituais. O apóstolo Paulo destaca o poder da palavra de Deus e da oração como armas eficientes nesse conflito espiritual. Veja o versículo 5 da leitura bíblica em classe. Aos cristãos de Éfeso, Paulo recomenda, meus irmãos, que usem a palavra de Deus e a oração no Espírito como armas na guerra espiritual. Não há outra forma de vencer essa batalha. A guerra precisa primeiro ser travada lá em cima para que a vitória aconteça aqui embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, a prática da oração. Esta é a outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo, a qual já nos referimos antes. É a oração, versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe. As reuniões menos frequentadas na igreja, sabe quais são, irmãos? Exatamente, são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Meus irmãos, nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque e a esfera na qual ela ocorre. E o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardo você na próxima semana. Que Deus te abençoe hoje e sempre.